Oi, gente! Eu sou a Gabriela, sou farmacêutica e esse ano fui aprovada em Medicina na Universidade Federal de Goiás. E hoje eu estou aqui para contar para vocês como que eu fazia as minhas revisões no período em que eu estava estudando para o Enem ou para os vestibulares. Então eu já peço que antes de começar esse vídeo, você já clique aqui no botãozinho de se inscrever, ative o sininho, deixe o seu like e assim você fortalece o meu trabalho aqui para trazer mais vídeos também e ajudar vocês. Bom, pessoal, quem está estudando, seja para vestibular, para Enem, para concurso, qualquer coisa, sabe que as revisões são extremamente importantes. Porque se você não revisa aquilo que você estuda, você acaba esquecendo. E aí não adianta, vai chegar lá na hora da prova e você não vai se lembrar daquilo que estudou há muitos meses atrás. Então existem algumas formas também corretas da gente fazer esta revisão. Porque não basta ser de qualquer jeito, não é só pegar ali o seu resumo e começar a ler. Desse jeito também não funciona. Então, eu fazia 3 técnicas de revisões e eu vou contar para vocês aqui como que funcionam essas 3 técnicas. A primeira era uma revisão diária, a segunda era semanal e a terceira era feita por meio de flashcards e todas elas feitas de uma forma ativa, porque é assim que a gente exercita o cérebro para não esquecer o assunto estudado. Vamos falar sobre cada uma delas. Primeira, revisão diária. Quem assistiu o meu vídeo sobre cronograma, viu lá que todos os dias, ao final do dia de estudos, a última coisa que eu fazia era uma revisão de tudo aquilo que eu tinha estudado ali naquele dia. Então, por exemplo, eu começava ali com matemática, depois vinha história, à tarde, no primeiro momento, eu fazia exercícios, depois eu estudava alguma outra disciplina, por exemplo, biologia. Quando eu estava encerrando o meu dia de estudos, eu fazia uma revisão dos meus resumos. Bom, e como que funcionava? Eu tirava cerca de 15 minutinhos, é coisa rápida mesmo, para cada disciplina que eu havia estudado naquele dia. Primeiro de tudo, eu começava a pensar ali os assuntos que eu havia estudado e tentava lembrar de cabeça, sem ler o meu resumo. Depois que eu havia lembrado ali o máximo de coisas possíveis de cabeça, aí sim eu pegava o meu resumo e ia ler. Se tinha algum assunto ali que eu percebia que ao ler eu não lembrei de jeito nenhum, ou então eu lembrei mais ou menos com muita dificuldade, eu dava mais uma reforçada naquele assunto no dia seguinte. Antes de começar, ou eu assistia a aula novamente, dependendo da gravidade, assim, se eu não tivesse lembrado de nada, eu assistia o conteúdo novamente, ou então eu dava uma reforçada ali mesmo na minha leitura. Mas é importante que a gente pegue essas lacunas dessa forma. Antes de ler qualquer coisa, você tem que se forçar a lembrar aquilo que você estudou. Se você pega de cara o seu resumo e lê, você não sabe se algum daqueles assuntos ali você não estava lembrando muito bem. Então a gente tem que forçar o nosso cérebro a lembrar. Depois de forçar, não lembrou de jeito nenhum, você volta ali no seu resumo, aí você vai ler, vai relembrar e, se precisar, assistir a aula sobre aquela matéria novamente. Então é assim que a gente fixa. Então, olha só, essa revisão diária, ela era rápida, cerca de 15 minutinhos para cada matéria. A gente não pode ficar demorando horas e horas em revisão, tá? Esse não é o objetivo. Vamos para o segundo tipo, que era a revisão semanal. Como que eu fazia essa revisão? Bom, ela ia se acumulando semana a semana. Por exemplo, eu não revisava só aquilo que eu havia estudado desde segunda-feira. Eu revisava tudo que eu já tinha estudado desde o início, desde o momento que eu comecei a estudar. Isso significa que a cada semana que passava, a matéria ia se acumulando, ia ficando cada vez maior. E é exatamente por isso que a gente não pode ficar horas e horas ali fazendo revisão de um conteúdo, porque senão a gente não dá conta de tudo. Porque a matéria ela vai ficando gigante, só vai aumentando a quantidade de coisas que você aprende. Então, como que eu fazia essa revisão de uma forma
ativa. Eu dividia por disciplinas. Nessa revisão semanal, eu só não revisava exatas, tá? Porque exatas eu sempre focava em fazer exercícios. E as revisões de teoria eu preferia fazer ali durante a semana, nas revisões diárias. As revisões do final da semana eu focava apenas nos assuntos assim de biológicas, humanas, linguagens, essas coisas mais que exigem mais leitura. Então eu dividia por disciplinas, por exemplo, filosofia, sociologia, história, e aí eu pegava uma folha em branco e anotava os principais tópicos sobre cada uma daquelas matérias. Por exemplo, filosofia. Eu pegava ali a minha folha e colocava os principais tópicos, as palavras-chave de cada uma ali das correntes filosóficas. Por exemplo, os sofistas, a filosofia medieval, os pré-socráticos. Então, quais que eram os filósofos de cada uma dessas? O que eles buscavam enxergar? Qual que era a teoria que estava por trás deles? Então, eu colocava esses tópicos de caneta, depois eu pegava a minha lapiseira e ia preenchendo essas lacunas com aquilo que eu ia lembrando, sem antes ler o meu resumo, tá? Só com o que eu lembrava de cabeça. Se algum daqueles tópicos ficava em branco porque eu não conseguia lembrar de jeito nenhum, depois eu pegava o meu resumo e ia ler. Se eu percebesse que estava com muita dificuldade de lembrar aquilo ali, né, ou de entender aquele assunto, eu voltava na teoria e assistia a aula novamente. Tá? Eu vou mostrar para vocês, para que fique mais claro, porque talvez eu falando aqui, vocês não consigam visualizar. Então eu vou mostrar o meu resumo de filosofia e assim vocês vão entender como que é essa revisão ativa. Então vamos lá. Bom, pessoal, então aqui está o meu resumo de filosofia. Acredito que agora vai ficar mais fácil de vocês visualizarem o que eu havia explicado. Então, funcionava da seguinte forma. Eu pegava aqui cada tópico de filosofia que eu já havia estudado e anotava de caneta, fazia algumas perguntinhas básicas. Por exemplo, aqui, ó, pré-socráticos, o que esses filósofos enxergavam, o que eles buscavam entender, quais eram os filósofos representantes e o princípio estudado. Mesma coisa eu fazia aqui com os sofistas, o que eles desenvolveram, o que eles falavam que a verdade é e quais eram os filósofos representantes. E assim eu ia fazendo com cada corrente, com cada filósofo, olha só. Eu anotava primeiro de caneta, né, ia fazendo essas anotações aqui. E depois que eu anotava tudo com a caneta preta, eu vinha respondendo com a minha lapiseira. Eu respondi essas perguntas aqui de cabeça, sem antes ter lido o meu resumo. Então veja só, os pré-socráticos. O que eles enxergavam? A natureza, que era a physis. O que eles buscavam entender? A origem de todas as coisas, que é arqué. Quais eram os filósofos? Pitágoras, Demócrito, Parmênides. Qual era o princípio estudado? A cosmologia, ou a cosmogonia. Agora, presta bem atenção nessa parte aqui dos sofistas, porque eu fiz essa revisão aqui alguns dias antes do Enem. E a questão estava lá desse jeitinho que está aqui na minha revisão. Eu nem precisei ler o texto. Eu fiz a questão em poucos segundos, tá? Em 30 segundos eu já tinha a resposta. Que eu coloquei aqui, ó, os sofistas. Eles desenvolveram o quê? O argumento retórico, ou seja, eles tinham a técnica da persuasão. Então, olha só aqui, ó. Essa aqui é a prova do Enem desse ano e tinha essa questão aqui de filosofia. Quando eu li aqui, porque eu sempre começo lendo a parte do enunciado, né? Então, fala aqui, ó, a descrição crítica do personagem de Machado de Assis assemelha-se às características dos sofistas. Quando eu li a palavra sofistas aqui, na hora já me veio na cabeça o meu resumo, que os sofistas, eles fazem aqui o argumento retórico, a persuasão. Quando eu li aqui as alternativas, já vi que na letra B tinha aqui, ó, utilização persuasiva do discurso. Eu nem li esse texto aqui,
eu já sabia que estava falando de persuasão. Isso aqui é importante também para vocês verem que o Enem ele não é só interpretação. O Enem ele é conteudista. Se eu não tivesse esse conteúdo aqui na minha cabeça, eu teria que interpretar isso daqui. E provavelmente eu ia errar, porque essas interpretações aqui não são fáceis de fazer. Tá? Então, eu bati o olho na palavra sofista e depois, aqui em persuasão, eu já sabia que essa era a resposta certa. Minha revisão me ajudou muito, ela foi bem direto ao ponto. Não precisei escrever aqui um jornal, com poucas palavras você tem as palavras-chave. E agora, para a gente finalizar, tem o terceiro e último tipo de revisão que eu fazia, que me ajudava demais, que era a revisão por meio dos flashcards. O que são flashcards? São esses papeizinhos, algumas pessoas gostam de colocar post-its, né, na parede, colar e ficar relembrando ali o assunto de vez em quando. Mas eu não colava na parede, o meu jeito é um pouco diferente. Eu fazia esses papeizinhos aqui e como que eu anotava? Na parte da frente do papel, eu fazia uma pergunta. Por exemplo, qual que é a substância responsável por acelerar o amadurecimento dos frutos? Aí, na parte de trás do papel, eu colocava a resposta. Então, eu fazia como se fosse um joguinho. Eu pegava esses papeizinhos aqui, lia a pergunta, tentava responder de cabeça e aí depois eu virava e olhava a resposta. Se eu tivesse acertado, eu colocava ali em um cantinho da mesa. Se eu tivesse errado, eu colocava em outro canto da mesa. No final, eu pegava todos aqueles que eu tinha errado e tentava responder de novo de cabeça. Se tivesse algum que eu errasse pela segunda vez, então isso significa que eu precisava reforçar mais o conteúdo daquela questão ali, daquela matéria. Então, ou eu lia o meu resumo novamente, ou eu olhava a matéria novamente, assistia a aula, mas eu fazia desse jeito. Todas aquelas que eu errava, eu tentava responder uma segunda vez, e se eu errasse pela segunda vez, então significa que eu precisava reforçar o meu conteúdo naquela parte ali. Eu também vou mostrar para vocês mais de perto como que eram os meus flashcards e como que eles me ajudaram tanto que as perguntas que eu fazia aqui estavam lá no dia da prova do Enem e no dia da minha prova da UFG. Vou mostrar aqui para vocês. Esses aqui são os meus flashcards, como vocês podem ver, tem bastante. Então, aqui na frente eu escrevia a pergunta e atrás tinha a resposta. Então, antes de olhar a resposta, eu tentava responder de cabeça. E como que eu colocava essas perguntas aqui? Como que eu escolhia qual pergunta que eu ia colocar no meu flashcard? De acordo com a recorrência daquele conteúdo que eu via que caía nas provas. Por exemplo, essa parte aqui de separação de misturas cai demais na prova de Química do Enem. Então, é uma pergunta que vale a pena ser colocada aqui para revisar sempre. Ó. Como é feita a estrobilização, isso aqui também já caiu no Enem. Aí atrás eu fazia o desenho direitinho de como que ocorre, né? Então, esse era o critério que eu utilizava para fazer esses flashcards. E agora eu quero mostrar aqui para vocês dois dos meus flashcards que estavam, né, essas perguntas aqui estavam nas provas que eu fiz, para vocês verem como que eu fui certeira, né, de colocar coisas que são importantes. Então, eu tinha duas questões aqui, ó, na minha mão. A primeira que eu vou mostrar para vocês é essa do gás etileno, que é responsável pelo amadurecimento dos frutos. Essa questão caiu na prova do Enem desse ano, então tá aqui a minha prova. Quando eu li essa questão aqui, ele conta que uma historinha falando do abacate, que ele amadureceu e tal, e quer saber qual que é o processo, né, de aceleração do amadurecimento do fruto. E olha só, acúmulo de gás etileno estava aqui no meu flashcard. Quando eu li essa questão, eu já soltei um sorriso, que eu lembrei na hora desse papelzinho aqui, dessa minha revisão, que a questão estava aqui. E a segunda questão foi na prova da UFG. Olha só, gente, colocou aqui o desenho de uma célula humana e queria saber qual o nome dessas estruturas aqui que as setas estão apontando. E olha só o meu flashcard.
tem todas as estruturas da célula animal, inclusive atrás eu também tinha desenhado da célula vegetal. Cada estrutura, o nome de cada uma, e caiu a questão exatamente igual eu tinha desenhado aqui. Então, olha aqui para vocês verem, a resposta certa era mitocôndrias e os centríolos. Ó, desenho aqui, mitocôndria e centríolos, conforme eu havia desenhado aqui. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Vão perceber aí durante os estudos que revisar de uma forma ativa traz muito mais resultados para os seus estudos do que simplesmente ficar lendo os seus resumos. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, clique aqui embaixo, se inscreva, clique no curtir e ative o sininho também para receber as notificações quando eu postar mais vídeos.